Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Hafner, falando aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Eu também. Ligar o ar aqui. Então, Guilherme, eu marquei com o Osvaldo aqui, mas... Ele me disse que viria. Aham. Ele me disse que viria, mas não sei. Eu tô com o celular aqui, não tô gravando nada, só vim mesmo conversar Não com se você. preocupa com isso, bicho. Entendeu? Também não. O Osvaldo já me conhece, mandou uma mensagem aqui pra mim, bispo. Gosto muito do senhor, mas aconteceu um negócio com ele lá, com o irmão dele lá, entendeu? Tá sabendo? Sim, ele me falou. É. Quando o senhor me explicou ontem, ele me falou. Aí ele falou, bispo, não vai dar pra mim não. Ele não veio. Ele te falou alguma coisa? Não, isso me falou que o senhor ligou que era pra vir. Quer dizer, ele disse que também viria. É, mas ele me ligou agora, Ok. ele me mandou uma mensagem aqui. Bispo, considero muito o senhor, gosto muito do senhor, tal. Eu queria falar com ele assim, entendendo? Tá? Queria falar com ele assim. Diretamente pra ver, pô. Ele não deu problema nenhum. O problema foi com o irmão dele, rapaz. E a nossa salvação individual. Individual, sim. Nossa salvação individual. Eu não perco a minha salvação por causa da minha esposa, não, rapaz. Eu quero ir pro céu. Guilherme, eu tô 35 anos na igreja. Você morou lá um pouquinho comigo lá. Sabe que eu sou de pacato dentro de casa. Eu quero a minha salvação, eu quero a minha vida eterna. Eu não quero outra coisa a não ser minha vida eterna. Entendendo? Eu queria conversar com ele, mas ele tá chateado lá. Porque quando chegou lá, parece que os obreiros vieram lá e ele estava lá dentro, o auxiliar que estava fazendo confusão lá. Não sei, entendeu? Queria conversar com ele aqui para ver, mas... Aí ele mandou uma mensagem aqui para mim, gosto muito do senhor, considero tal. E não veio. Entendeu? Agora eu quero saber você, Osvaldo, se você realmente está firme, se você realmente quer continuar fazendo o trabalho direitinho. Não é seguir homem, é permanecer na fé, né? Pregando a palavra de Deus. O que eu estava falando para eles? Nós temos que salvar o povo, entendeu? Temos que salvar quem? O povo. Nesse momento que está havendo muita confusão, é o diabo. Nós sabemos que não é o homem. O diabo está por trás. A nossa luta é contra a carne, contra o sangue. Então, nesse momento, há muitas almas aqui. As ovelhas, ela quer um pastor ali com ela. Tá entendendo? Se ela vê você ali, não, o pastor está aqui com a gente. Nosso pastor está aqui com a gente. Não vai perder essas pessoas. Não vai perder. Porque o pastor está aqui com a gente. O pastor não está em confusão, ele está esperando a justiça. Nós temos que esperar. O que a justiça decidir? Decidido, rapaz. Só temos que esperar, nós não podemos brigar com Deus. Nós não podemos brigar, é loucura, rapaz, é loucura. Eu brigar com Deus é loucura. Nós só temos que esperar a justiça resolver. O que a justiça resolver, tá entendendo, sim ou não? Aí o que a justiça resolver, a igreja acata na hora. O que a justiça resolver, a igreja acata na hora. Na hora a igreja acata. E nós também. Bispo, e os angolanos? E os angolanos que estão aqui, fiel, firme? É o tio dele, o tio do Osvaldo, o bispo Mário, estão aí, tudo firme. Lá no condomínio tem muito angolano, pô. Tá lá com a gente, lá, morando lá. E esses que estão com a gente? Vamos supor que a igreja perde a causa. Vamos supor. Rapaz, a igreja não acaba, rapaz. Tá escrito na Bíblia. Deus nunca vai desamparar, Guilherme. Agora, quem lutar contra Deus, aí vai ficar desamparado. Vai ficar desamparado. Agora, se eu tô ali obedecendo a palavra, a nossa preocupação é quem? O povo, rapaz. O povo. O povo tem que ter ali, ó. Não, o pastor tá aqui esperando resolver. Você tá entendendo, assim, não? O pastor tá aqui, ele não tá lá se metendo em nenhuma confusão, ele tá aqui esperando. É a gente esperar. Eu tô esperando. Tô aí na minha, orando, jejuando, esperando que a justiça vai esperar. Desculpa, bicho. Eu estava falando com a Avelino, com os pastores que estão lá comigo, Guilherme, o seguinte, que a decisão não é ninguém que vai tomar por nós. Não é ninguém. Não é ninguém. Porque se nós estivermos olhando para o alto, quem é capaz de fazer qualquer proposta que ultrapasse
há de Deus para nós? Ninguém, realmente. Ninguém, pô. Se nós estivermos olhando para baixo, aí qualquer proposta que nos vier vai nos corromper, vai nos levar para o lado de lá, para o lado de cá. Mas por isso nós temos que estar olhando para o alto, porque a proposta de Deus para nós é a salvação. Quem pode nos dar isso? Ninguém. Eu estava até lendo aqui uma mensagem que diz assim, ó, uma coisa para a pessoa pensar. Se desistirmos da nossa jornada com Deus, por causa de péssimos exemplos, provamos que estávamos caminhando somente com homens e não com Deus. Ou seja, se eu desisto da minha caminhada com Deus por causa de péssimos exemplos de outros, então eu provo que eu não estava andando com Deus. Porque se eu estou andando com Deus, então a minha atitude, as minhas decisões têm que ser baseadas em Deus. O bispo fez questão de vir aqui, mesmo sabendo que o outro não estava aqui, para conversar com você, para saber qual é a sua posição, o que realmente você quer, se você quer ganhar almas ou não. É o que eu estava falando com os pastores lá. Alguns lá foram para o outro lado. Teve um que veio e falou comigo, igual o Oswaldo falou com o bispo, pessoalmente falou comigo. Ele falou, pastor, não tem nada contra o senhor, mas eu estou indo para o outro lado. Eu falei, meu filho, o que é que eu posso falar mais? Eu não posso te convencer, você que tem que decidir. E ele decidiu ir para lá, mas os outros decidiram ficar firme e seguir em frente. E seguir em frente, ainda E que falamos para ele. ainda que vai pagar um preço. Qual o preço? De não negar a fé em Jesus. Todos nós temos que pagar um preço de não negar a fé. Porque, na verdade, muitos de vocês angolanos estão sendo pressionados, mas você não pode negar a fé em Jesus. Todo mundo tem que passar para ver, por prova. A nossa fé é provada, né? Todo tem que passar por prova, para ver se vai negar Jesus ou não. Então, o que importa para nós é a salvação. É a vida eterna. Eu não posso perder a vida eterna nem por causa da minha esposa. E aí você tem que lutar pela salvação da tua esposa. Você tem que lutar pela salvação da tua filha. Entendendo? Sim ou não? Entendendo? Rapaz, eu preferia, Robenilson, com 35 anos que eu tenho de obra, eu preferia sair arrumar um emprego do que perder a minha salvação. Exato. Não, pô. Senão, isso Eu preferia, rapaz, ir buscar um emprego, eu vou trabalhar, vou ser um membro de uma igreja qualquer, seguindo Jesus, mas eu não posso, rapaz. Eu não posso lutar contra Deus, não posso. Tá entendendo, sim ou não? Você tem pessoa da tua casa convertida? Tem, pô. Quem? Minha prima, que é obreira. Tem outras pessoas aí também. De repente, essas pessoas nem estão te olhando de perto. É o que eu estava falando com o Vasco, lá da engenharia. Um sobrinho dele ali do Marçal, você sabe que eu passei no Marçal 2 vezes, né? Ali naquela igreja, passei 2 vezes ali. Fiquei, bem dizer, somando tudo, uns 4 anos a mais. Aí, um sobrinho dele mandou para mim uma mensagem de áudio. Um dia desses que eu estava ali na Madeira, ali na Igreja da Madeira, de manhã bem cedo. E eu perguntei pro Vasco, você tem contato com esse seu primo? E ele falou, não, quase não falo com ele, mas eu vou botar aqui só para você ouvir, só para você entender. Eu falei, Vasco, mas aqui você vê a responsabilidade que você tem de salvar pessoas até da sua família, dependendo da sua decisão. Olha só o que o rapaz mandou para mim. Escuta aí, por favor, pode segurar. Acho que tá baixo, deixa. Aí. Só tocar aí nesse áudio de baixo. Pai, eu lhe peço que Deus é convosco, Deus não vai me desamparar em Angola, Deus vai lhe dar proteção divina. Por favor, pastor Rosenilson, protege também o meu pastor Vasco, para que ele não venha cair nessa tentação dos pastores caídos. Pastor, ajuda o meu tio, fortalece o espírito dele, se for possível, Senhor, lhe dá uma força. Pastor, lhe protege, diz que
fala com ele para que ele não venha, meu Pai, seguir a onda daqueles que estão a se revoltar contra a igreja, Senhor. Faça isso, por favor, pastor Rosanilson. Fala com ele, lhe dá uma força para que ele venha permanecer no vosso meio, porque ele sempre, meu Pai, nos obedeceu. Ele é humilde, é uma pessoa porreira, uma pessoa sincera, uma pessoa que posso dizer que ele é uma pessoa boa, pastor. Lhe ajuda, lhe dá mais força para permanecer convosco, para que ele não vai seguir esses caras que estão a cair, esses caras que estão a perseguir os seus irmãos. Pastor, lhe ajuda, por favor. Esse é o Telmo. O Telmo está te pedindo pelo pastor Vasco, é o meu tio, irmão da Falsi da minha mãe. Lhe ajuda, por favor. Lhe dá força para que ele não segue, meu Pai, a voz de Satanás. Aqueles homens ainda podem querer meter coisa na cabeça dele, Senhor. Por favor, pastor Rosanilson, lhe ajuda, lhe protege. Faça com que ele venha permanecer sempre no vosso meio, Senhor Jesus. Pastor Rosanilson, lhe ajuda. O pastor Vasco, faça que ele venha permanecer no vosso meio. Não é porque eu ouvi que ele tá com esses caras, não. É pelo menos para o Senhor lhe dar mais uma força, que é para ele permanecer no vosso meio, Senhor. Porque eu sei sempre que ele foi sempre humilde, foi sempre uma pessoa mesmo de um caráter bom. Sempre ele foi bom conosco, nunca gritou comigo, nunca fez algo que é para me chocar. Sempre foi mesmo assim, calma, a maneira dele de ser sempre foi mesmo assim. O pastor Vasco nunca decepcionou ninguém em casa, nunca fez algo para deixar magoar o outro em casa, nunca fez nada. A calma dele desde então foi sempre essa, pastor. Não permita que ele venha ouvir a voz do diabo, não permita que ele venha ouvir a voz desses que estão a se levantar com a igreja, porque eu digo, esses que estão a se levantar contra a igreja já não são de Deus, esses já caíram, mas que Deus lhes perdoa, mas que Deus perdoa esses que estão a se levantar contra os irmãos. Em nome de Jesus, eu entrego tudo nas mãos de Deus, pastor. A vossa vida está na mão de Deus. Deus vai vos proteger muito e mais nesse país angolano, em nome de Jesus. A família fica preocupada, então, né? Aí eu mostrei isso aqui pro Vasco. O sobrinho nem tem tanto contato com ele, mas fica observando as atitudes dele, né, de longe. Uhum. Entendeu, mano? Uhum. É essa preocupação que muitos não estão tendo com as almas. E com a família. O Vasco é da engenharia? É, o da engenharia. Ele tá firme, né? Tá firme. Eu estava conversando com ele, ele falou, é mesmo, pastor, eu quase não converso com esse meu sobrinho. Uhum. Mas de longe ele está só me vendo as minhas atitudes. Veja só, Guilherme, veja só. Vamos supor que a justiça fala, nós brasileiros tem que voltar para o Brasil. A gente vai sair. Mas tem um monte de pastores angolanos aqui que não aceita a reforma. E tem o povo. A maioria do povo não aceita. O povo vai ficar com a igreja, junto com os angolanos daqui. Isso se a justiça falar que a gente vá. Tá entendendo? Sim ou não? Certo. A igreja vai ficar com a direção, tem aí Bispo Ferraz, Bispo Mendes, Bispo Paulo, um monte de bispo angolano aí. Né? Aqueles que quiserem ir com a gente, vai. Não tá entendendo? Vai permitir que entendendo? Vai. Então, quer dizer, se eu tô com o povo, essa é a nossa visão. O pastor tem que estar... O pastor tem que cuidar do povo. Não, vou ficar com o povo. Para o povo, né? A gente não sabe quando a igreja vai abrir. Não sabemos. Mas o povo sabe, não. O pastor tá aí, tá firme aí, tá esperando resolver tudo. Entendendo? Aí a nossa preocupação é o povo. Os obreiros. Entendendo? Agora, os obreiros estão indo lá fazendo confusão em muitas igrejas, porque o pastor chega lá, não, agora aqui é a reforma. Aí os obreiros estão indo lá e estão fazendo confusão. Sem necessidade. É só o quê? É só esperar, rapaz. Vamos esperar. Então eu vim aqui, o Guilherme, para ver, né? Já que o Oswaldo não vai. O Oswaldo mandou essa mensagem aqui para mim. Ele não está dizendo que foi por outro lado, não. Ele falou que não quer confusão. Entendendo? Ele não falou que foi por outro lado, não falou nada. Ele só mandou esse recado para mim. Tudo indica, né, bicho? Mas não sei, tá? Porque a gente não sabe, né? Julgar. A gente não pode julgar, eu não sei. Mas ele não falou comigo, né? Agora eu vou esperar, né?
Mas a atitude que... O que ele mostrou, aquele bispo, não vou ficar mais não, entendendo? É o que eu vejo aqui, a mensagem que ele mandou pra mim, é o que eu vejo. Senão ele estaria aqui, né? Sim. Senão ele estaria aqui, entendendo? Mas a gente, aqui é uma região que tem pastores solteiros, que estão firmes, entendendo? Então eu vou ter que mandar um outro pastor aqui para ficar junto com você aqui, para poder cuidar da região, até o quê? Resolver. Até resolver. Então, agora nós queremos saber, entendendo? Se você, não, bispo, pode contar comigo, vou ficar aqui junto, vamos esperar tudo isso resolver, né? Agora a gente não sabe qual é a sua posição também, né? Bispo, é o seguinte, bispo. Eu tenho acompanhado tudo que está acontecendo, etc. Mas eu penso que, na minha humilde opinião, eu penso que os pastores não estão a se levantar contra a igreja. Eu penso que os pastores não estão a se levantar contra os pastores brasileiros. Aí tu falou. Só te corrigir, só um pedacinho. Só te corrigir. É verdade, não está se levantar contra pastor brasileiro. Não tem nada a ver brasileiro angolano. Sim. Mas estão se levantando, só para te corrigir, contra a obra de Deus. Pô. Não, bicho, desculpa discordar do senhor, não. Pelo que eu tenho acompanhado, estão a se levantar, a discordar de certas práticas. Porque, imaginemos, bispo, eu não seria verdadeiro, eu não seria verdadeiro e não estaria em condições de estar na frente do povo se eu discordar que não há represárias. Porque eu estou a sofrer represárias. Está a sofrer. Eu estou a sofrer represárias porque eu engravidei minha esposa. Eu vim a sofrer represálias desde São Tomé e Príncipe. Porque eu engravidei minha esposa. Então, se eu discordar, se eu falar que isso não existe, eu estou a ser pior do que quem deu essa ordem. Estou a ser pior do que quem deu essa ordem. Porque eu estou a sofrer isso. Eu estou a sofrer. Eu estou a passar por isso. Então, dizer que não tem... Não, isso não é certo. Dizer, bicho, que não há invasão de divisa, eu participei. Eu recebi dinheiro em São Tomé e Príncipe para comprar... Peraí. Só recuar atrás. Guilherme... Eu participei... Deixa-me só terminar, por favor. Eu participei em São Tomé e Príncipe da compra da rádio, aonde as divisas vieram de Angola. Então, dizer que isso não existe, eu estaria a ser pior do que quem determinou isso. Eu estaria a ser pior. Então, eu penso assim, os pastores não estão a se levantar contra a igreja. Não, a igreja, não vou se levantar contra a igreja. Mas os pastores estão a se levantar contra as práticas que devem ser mudadas. Uma coisa, quando se diz reforma, bicho, que eu entendo de reforma, é o que precisa ser mudado. Algo que tem que ser mudado. Porque eu não posso estar aqui e dizer que não, estou bem, poxa, peraí, eu estou a sofrer represária, mas estou bem. Não estou bem, bicho. Não estou bem porque eu não acho justo o que eu estou a passar. O que eu vim passar desde São Tomé. Não estou bem. Porque pior seria se eu engravidasse alguém na rua. Seria perturbado. Mas eu engravidei minha esposa. Em São Tomé e Príncipe, para você ter ideia, eu estava... Não é nada isso, não é nada. Absolutamente nada. Mas, pela misericórdia de Deus, eu estava a cuidar de uma região, estava com reuniões na sede, estava a cuidar do evangelismo do país, estava a cuidar da administração do país. Quando eu engravidei minha esposa, o bispo Rangel foi taxativo, ligou para mim e disse: Guilherme, o bispo Gonçalves, da mesma maneira que eu estou falando com o senhor, o bispo Rangel falou para mim: o bispo Gonçalves mandou com que você vá auxiliar um núcleo, aonde tinha um menino que tinha menos de 3 anos de obra. E não que isso seja alguma coisa. Pela misericórdia de Deus, eu sou pastor consagrado, e porque engravidei a minha esposa, me mandaram ir auxiliar um menino num núcleo. Quando eu chego em Angola, depois de ser expulso, eu com a minha esposa chegou aqui em Angola com o princípio de aborto, o senhor nos recebeu na casa do senhor. Até então, não sabíamos em São Tomé o que se passava. Depois daquela perseguição, muita dor, não sabia o que se passava. Vimos aqui em Angola, fizemos as consultas e detectou o princípio de aborto. A esposa do senhor foi a primeira pessoa a saber que a minha esposa estava naquela situação. A primeira pessoa a saber. Assim que ela foi fazer a consulta, o médico falou, a primeira pessoa que ela ligou foi a esposa do senhor.
A primeira pessoa a saber foi a esposa do senhor. Então, quando nos mudaram de casa e viemos para cá para o projeto, havia necessidade de cuidados da minha esposa. Cuidado, o médico falou, cuidado absoluto. Ela não pode... Peraí. Vou atender já. Ela não pode, por circunstância nenhuma, sair de casa, sair da cama. Não pode, ela tem que ficar 100% na cama. Muito bem. Eu tentando cumprir esse paradigma que o médico determinou, veio a ordem. Vai lá, tu vai auxiliar lá. Vim auxiliar novamente. Depois de passar o que passei em Santo Tomé, vim auxiliar novamente. Sofrendo represália novamente. A quinzena, baixaram a quinzena. Se o senhor soubesse a dificuldade que eu passei com o estado da minha esposa, com o princípio de aborto, quanto eu gastei, não pedi nada a ninguém, eu tive que recorrer a familiares e etc, para manter a saúde e a gravidez da minha esposa. Muito bem. Depois disso, eu via a esposa do santo aflita, porque a esposa do senhor, não sei se o senhor também, segundo o que ela dizia, a esposa do senhor insistia que a minha esposa tinha que vir na igreja. Eu tinha que bater o pé no chão dizendo que não vai vir. Mas eu não mandei para casa da tua mãe para ela se cuidar lá? Não, eu mandei. Eu que te fiz, mulher, não é melhor ficar perto da tua mãe? Não, o senhor, desculpa, senhor. O senhor me mandou ir procurar uma casa. Perto da casa da tua mãe? Perto da casa da mãe. Conforme a maneira de represária também. Porque, por exemplo, pastores que engravidaram há uns 5 anos atrás não foram na casa da família. Vamos fazer o seguinte. Deixa-me só terminar. Sim, Desculpa só. Desabafar um pouco. Deixa-me só terminar, bicho. Então, o senhor me mandou ir procurar a casa, ao lado da casa da minha esposa. Depois, eu só não vivi ao lado da casa da minha esposa por causa do manifesto que os pastores levantaram. Ok. Porque aboliu-se aquilo naquele dia. Porque naquela época o pastor Valdir mandou o Próspero rodar comigo. Eu falei com o senhor isso também. O Próspero rodar comigo para procurar casa para viver. Porque não poderia ficar com a minha esposa aqui no projeto. Muito bem. Procurei, quando deu aquela situação do manifesto, aboliu-se isso. E estava sempre a esposa do santo, tem que vir, a dona Silma quer que venha. Eu tive que bater o pé que não vai vir. A esposa do santo. Quando o santo trocou, veio o Osvaldo, a esposa do Osvaldo, a mesma coisa, tem que vir. Eu tive que bater o pé que não vai vir. Okay. Porque o senhor sabia, a esposa do senhor foi a primeira pessoa a saber que a minha esposa estava com o princípio de aborto e não poderia vir. Mas a insistência, a minha esposa voltou para casa cedo, porque a minha esposa ainda não está totalmente recuperada, cedo, por conta da pressão que a esposa do senhor fez há pouco de 1 mês ou 2 meses. Por isso que ela teve que voltar, não está totalmente recuperada. A mãe da minha esposa vive reclamando por conta disso, porque a minha esposa não está recuperada. Eu tive que pegar alguém para ajudar ela, porque não está recuperada. Por causa de quê? Pressão, por causa de represália. Então dizer que os pastores estão errados, dizer que os pastores estão a lutar contra Deus, não. Eu estaria a ser mentiroso. Okay. Os pastores estão a lutar para que se mantenha a verdade, para que se consolide, se reforma algumas coisas. Então qual vai ser a tua posição? Bispo, eu acredito que com isso o senhor já sabe a minha posição. Eu quero, taxativamente, eu quero sim que haja reforma. Não estamos contra a igreja, não estamos contra os pastores brasileiros, são nossos irmãos. E como? Eu trabalhei com N pastores brasileiros, N. Eu acho que todo mundo foram pastores brasileiros, todo. N. Tenho N exemplos bons, aprendi muita coisa, mas que tem que mudar, certas coisas tem que mudar. Tá bom, não podemos tapar o sol com a peneira. Como se diz, cada um é livre para tomar suas decisões. Eu respeito, tá? Te obrigar. Tá não, eu não estou a dizer que o bispo esteja aqui a me obrigar. Mas é uma questão de senso, é uma questão de nós pensarmos. Por exemplo, senhor bispo, o que o senhor acha? O senhor acha certo o que fizeram ou estão a fazer comigo? Porque eu estou até agora de auxiliar. O senhor foi taxativo agora a dizer, eu vou ver um pastor para mandar aqui para ajudar você. Quer dizer, o senhor está a me dizer
que eu vou continuar a auxiliar. Mas tem encontro. Não tem tempo, Tá bom, bicho. então Não tá tem bom, tempo tá por quê, bom. bicho? Porque não está nada escrito que tem tempo. Eu estou a sofrer uma represária. E em meio a todo esse problema, o senhor foi taxativo agora a dizer que vai enviar alguém, quer dizer, para eu continuar a auxiliar. Deixa eu conversar com o Oswaldo para ver qual vai ser a decisão Não, dele. pode fazer pode falar. Não, Guilherme. Não é isso, Você já Guilherme. decidiu. Não, mas é isso. Espera só, pastor, desculpa, pastor, desculpa. Fala para mim o senhor. Fala para mim o senhor. Eu tenho muita consideração, porque eu creio que o senhor é uma pessoa muito Olha séria. só. Deixa-me só. Mas deixa eu fazer o seguinte, deixa eu só deixa- conversar deixa- com o Oswaldo primeiro, Não, para ver qual que é ele... Não, deixa-me só. Tá. Pastor Razinilson, o senhor acha, na sua sã consciência, o senhor acha certo, eu estou falando de mim, Tá bom. não vou falar de ninguém, estou falando de mim. Eu fui chamado para fazer o procedimento da vasectomia 7 vezes. 7 vezes. E na última vez, 2 semanas depois, a minha esposa apareceu grávida. Eu não aceitei nas 7 vezes. E depois disso, eu venho sofrendo essa represária. O senhor na sua consciência, é certo isso? Mas aí é sua visão. Não, o senhor só me responde, é certo isso? Não, pera só. Posso responder? Espera só, é a minha visão ou é o que Não. estou a passar? Veja bem. É o que estou a passar ou não, Deixa eu bicho? responder. Você Deixa eu está responder. falando. Peraí, é deixa eu isso te que eu tô falando. responder. Você está falando a tua visão. É isso que eu tô a sentir. É isso que eu tô achando. Eu não tô achando que é isso. É isso. Uma coisa é eu achar, outra coisa é ser. Eu não estou a achar que é. Eu estou a dizer, Não, você é tá isso. afirmando. Não, eu estou a afirmar algo. E eu não estou aqui a te contestar. Eu só quero que o senhor, o pastor Razinilson e o bispo, Eu respeito. digam para mim só uma Não, eu coisa. respeito. Digam para mim só uma coisa. É verdade isso ou não? É certo isso ou errado? Deixa eu te falar uma coisa. Vou respeitar a Valeu, sua Deus opinião, abençoe. vou respeitar a sua E o decisão. pastor melhorou? Tá bom? Respeito. Não, O mas... Oswaldo sabe como é que é. Você me conhece pouco. Sim. Respeito a sua sim. decisão. Ah, mas ele te Eu vou conhece conversar tudo com o Oswaldo. também. Não, eu conheço. Não, eu conheço. ok. Ele sabe. Eu vou conversar com o Oswaldo, vou ver qual vai ser a decisão dele, porque ele ainda não... agora que ele chegou aqui vai me dar a decisão. Eu vou ver qual vai ser a decisão dele. Tá bom? Tá bom, bicho, tá bom. ver Mas que eu- o senhor não responde. O senhor não. Não, Eu ouvi os senhores, eu sei. mas o senhor não responderam a minha eu não fiz nenhuma pergunta pra você. Eu estou perguntando para. Não, o senhor me perguntou qual é a minha posição. Ah, sim. Qual é a minha posição? Então, a minha posição, eu estou dizendo para o senhor que se eu concordar com a mentira, Tá bom, mas eu eu não estou a ser concordo. pior Ok, do já que respondeu. o autor da mentira. Já respondeu. O Tá bom. autor da mentira. Então, eu estou a perguntar para os senhores. Olha, Porque os Veja senhores bem, querem que eu concilie as coisas. Olha só, você falou que não pode concordar com a mentira. Então, Não, tá bom, decisão, mas tá Guilherme. bom, tá bom. Eu quero saber que vocês pensem comigo. É mentira. Guilherme, Não há tu represária. Aí tu não pode, Guilherme, tu não pode colocar. Não, pera olha só, tu não pode bicho, colocar a palavra na não, tua não tô boca, a é tua colocar, decisão, não, bicho, Guilherme. não tô a colocar. Você é livre, Guilherme. Sim, Você é livre pra mas tomar essa decisão. tem havido ou não represária? Não, Guilherme, aí não. Aí Guilherme. você quer aí não. colocar- Deixa eu conversar com o Oswaldo, vou ver qual vai ser a decisão dele. tá bom. Aí ele conversa Aí contigo. você quer botar o bispo. Não, aí não, pô. Não, Considera a minha longe idade. de mim isso. Guilherme, Não, a minha longe de idade, mim isso. Guilherme, eu vou fazer 60 Não, anos bicho, de idade, por favor, Guilherme. com todo respeito, Vou bicho, fazer longe, 60 anos de não, idade. com todo respeito, Por bicho, favor. com todo respeito, longe de mim isso. Eu não vim aqui falar isso, eu vim falar da salvação, tu viu, né? Sim. Vim falar Não, do bicho, povo, sim bicho, ou não? Conforme o senhor vê, eu não tô... O bispo Gonçalo foi ninguém não que mandou o bispo. Não, tanto é que toda vez que o senhor me liga, eu só não atendo se eu não dar conta da ligação, porque eu não tenho saldo no retorno. Ok. Eu atendo. É minha preocupação. Eu atendo. É minha Eu atendo. preocupação. Então, a minha situação é essa. Eu não posso, bicho, com todo bom, respeito, eu não respeito, posso tá discordar de algo que, para mim, é verdade, porque eu estou a passar. Eu te respeito, Sim. te respeito. Sim, Tá bom? Tá tudo. Vou conversar com o Oswaldo, tá? tá certo. Eu te respeito, Guilherme. Não, sim, tá? senhor, sim, Eu senhor. respeito você, Sim, senhor. tá? Sua esposa, sua filha, eu respeito. Deus vai dar a vitória. Amém. Deus vai resolver tudo. Amém. Tá? Ou de um Que assim jeito ou de outro, Que assim seja. Deus vai resolver Que assim tudo. seja. Deixa eu conversar só um pouquinho com o Oswaldo, tá? Sim, senhor. Tá?